No Saber Direito desta semana, Fernanda Pereira da Silva apresenta um curso sobre a justiça penal negocial. A professora aborda crimes empresariais, crimes fiscais e econômicos, o mercado de capitais e o sistema financeiro nacional. Ela também fala sobre a colaboração premiada e não persecução penal, o acordo de leniência e cadeia de custódia das provas. Assista a aula 3. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Fernanda Pereira, mestre em Direito Penal Econômico, doutoranda em Direito Constitucional, advogada criminalista, que atua há mais de 10 anos em grandes operações de crimes econômicos e empresariais. Hoje nós vamos falar sobre mercado de capitais, sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. E a complementação desses três, como é que isso vem sido visto na prática. Então, primeiramente, nós vamos falar do mercado de capitais, que consiste no conjunto de instituições e instrumento financeiro que facilitam a transferência de recursos entre poupadores e empresa, e é essencial para a atividade produtiva e infraestrutura. Nós temos como órgão reguladores a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Já o Sistema Financeiro Nacional, ele integra diversas instituições financeiras, são bancos, corretoras, distribuidoras de valores, que promovem a intermediação desses recursos e a execução de políticas econômicas. Ele é regulamentado principalmente pelo Banco Central e pelo Sistema Financeiro Nacional, que busca a garantia e estabilidade econômica e a integralidade desse sistema financeiro. Vamos falar sobre crimes relacionados ao mercado de capitais e ao sistema financeiro nacional. O principal deles é a insider trade. A insider trade é quando uma empresa ela está fazendo uma negociação ou que ela está com um novo produto no mercado que ela vai inserir. Porém, ela acaba, ou seus diretores, as pessoas que detêm essas informações, eles quebram a confidencialidade e utilizam da informação privilegiada para adquirir ações da empresa. No que ela vai adquirir, ela adquire essas operações da empresa e passa uma semana, 2 dias, 3 dias, 4, até um mês. No momento em que ela apresenta para o mercado essa aquisição ou esse produto, o valor das suas ações sobe. E isso é uma informação privilegiada. E essa tipificação, ela pesa bastante, principalmente por quê? Porque se analisa qual foi o prejuízo para o mercado em si. Porque aquela pessoa que adquiriu essas ações, ela deixou que a empresa colocasse no mercado a totalidade. Por exemplo, ela adquire 20% das ações, mas somente 80% das outras ações para o mercado. Então, a empresa tem esse prejuízo. E aquelas pessoas que tiveram essa informação privilegiada são as grandes privilegiadas com esses valores astronômicos e depois vendem as ações com preço bem alto. Um exemplo disso são a venda de ações após a divulgação do balanço financeiro. Por exemplo, um banco que tem ações no mercado, ações da Bolsa de Valores, e vai divulgar o seu balanço. Ele sai de um rate B, vai para um rate A, só que quem tem essas informações são seus diretores, são certos acionistas, pessoal do conselho de administração. No momento que ele vai e lança seu balanço, as suas ações sobem. Um outro exemplo que ocorreu em 2016. Uma grande empresa fez um acordo de leniência e antes da divulgação do acordo de leniência, ela comprou ações e vendeu certas ações. Por quê? Porque ela saberia que o valor despencaria e, em relação a outras ações, subiria. E esse caso foi bem dramático, porque teve uma grande repercussão na CVM. A ação perdurou e somente foi julgada no início desse ano, onde os empresários que praticaram a venda dessas ações acabaram sendo absolvidos. Porém, eles possuíam acordo de colaboração e acordo de leniência. Mas o que interessa para a gente é analisar como que foi feito essas operações. Essas operações foram feitas anteriormente, 2, 3 dias antes
da divulgação do acordo de leniência dessa empresa. Outro ponto extremamente relevante é a gestão temerária de instituições financeiras. Como também podem ser consideradas as gestões temerárias de institutos, sejam de regime de previdência ou outros que fazem a gestão de recursos financeiros. O que houve recentemente nessa gestão temerária? Houve uma mudança. Se houver dolo, há sim a responsabilidade. O que é dolo? É a intenção de fazer, como se tivesse o conhecimento e soubesse que aquela operação, que aquela gestão iria dar prejuízo. Como, por exemplo, fazer um investimento em um fundo de investimento. Ou comprar debêntures ou títulos públicos de uma instituição financeira. Naquele momento em que se faz uma cotação, em que se faz uma reunião, em que se houve especialistas, é necessário um entendimento, pessoas que pontuem aquele investimento. E, além disso, há cotações no mercado específico. Para se ter a intenção, se ter o dolo específico, com a mudança da lei, essa parte ela fica muito restrita. Por quê? O que tem que ser visto como uma gestão fraudulenta em si? A gestão fraudulenta ela nunca vai andar sozinha. Ela vai andar com outros tipos criminais também. Por quê? Porque acaba tendo ali, naquele momento, uma organização criminosa. Se tem dolo, se tem vontade de agir. E o dinheiro desse fundo, onde se foi investido? Na instituição financeira. Se essa instituição financeira venha falir, para onde que foi esse dinheiro? Tem que se seguir o caminho do dinheiro. Com isso tem lavagem de dinheiro, evasão de divisa, crimes tributários. Todos esses pontos têm que ser levados em conta no momento em que se coloca uma penalidade, o que se tem uma investigação específica. Então, para o crime de gestão fraudulenta, é importante o dolo, a vontade de agir, o interesse de agir. Senão isso não é configurado. A gestão fraudulenta, ela está inserida no artigo 4 da Lei 7492 de 1986. Ela é uma gestão temerária ou fraudulenta de instituição, certo? Porém, exige dolo, que exige vontade. Um banco que concede o crédito sem garantia adequada para favorecimento pessoal dos seus gestores também está incluído dentro desta gestão temerária. A grande importância é observar se a gestão temerária se teve dolo, vontade de causar o prejuízo. Se houver, sim, ele é considerado gestão temerária. Um outro crime que é confundido com gestão temerária é a aplicação de operações irregulares no mercado financeiro. Este é regulado pelo artigo 20 da 7492, da Lei 7492. E ocorre quando uma instituição financeira ou um banco coloca no mercado produtos que ele não está autorizado pelo Banco Central. A emissão de pelo Banco Central. Por exemplo, letras financeiras, debêntures, títulos públicos. Se ele não possui essa autorização, ele não pode ofertar no mercado. Além da realização de operações financeiras não autorizadas pelo Banco Central, há também uma instituição que faz a remessa de forma irregular de valores para o exterior, sem nenhum tipo de registro nos órgãos, ou seja, no Banco Central. Ela não tem a autorização para fazer esse tipo de operação. Então, esse sim é operação financeira irregular, diferentemente da gestão temerária ou da gestão fraudulenta. Então, esses dois tipos de crime não podem ser confundidos, que um diverge do outro. Um tem dolo e o outro não possui autorização para operar. E, por fim, vamos falar da manipulação de mercado, onde as empresas fazem manipulação no mercado em si, com ações midiáticas, com propagandas, justamente para chamar a atenção do público e dos acionistas, para que inflem as suas ações. Então, são divulgados balanços falsos, propagandas falsas, produtos em que induzem a sociedade, induzem que a empresa em si, ela está com poder econômico maior, para ativar, inflacionar
o seu poderio econômico, como, por exemplo, o lançamento de um novo produto, ou seja, se é uma empresa de construção, o lançamento de um resort, em que esse resort seria um local privilegiado, à beira da praia. As ações específicas da empresa já vão subir. Só que isso é uma manipulação de mercado, porque ela vai lá depois e divulga, ou nem divulga em si, deixa em esquecimento, porém, o valor das ações já foram lá em cima e os principais lesados são aqueles que adquiriram essas ações ou investiram nessa empresa. Agora nós vamos falar sobre a lavagem de dinheiro. O que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro ela consiste em um conjunto de operações comerciais ou financeiras, que é dissimular a origem do dinheiro. É pegar aquele dinheiro que não consta como oficial e transformá-lo em oficial, como uma lavanderia. Ele vai lavar esse dinheiro, ele vai inserir de forma lícita aquilo que é ilícito. Por que ele não pode inserir diretamente? Porque ele não tem da onde justificar esse recebimento. Ele não tem lastro. No momento que ele não tem lastro, ele precisa constituir uma forma para deixá-lo limpo, para que integre o seu capital, que possa ser declarado, ele vai pagar o imposto justamente para isso, e que seja legalizado esse valor. Na lavagem de dinheiro específico, é necessário que haja um crime antecedente. Por quê? É o crime antecedente. Se o dinheiro não é lícito, ele veio de algum lugar. Então, há um crime antecedente. Com esse crime antecedente, configura a lavagem de dinheiro. E é um rol expresso sobre essa questão de crime antecedente. Pode ser corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, qualquer tipo de crime. Hoje, em si, alguns julgados de tribunais superiores estão entendendo que o próprio ato ilícito praticado, que não necessariamente seja crime, só que é algo que está sendo muito questionado. Tanto há divergência no próprio STJ como no STF. Então, é algo que ainda não tem um entendimento pacificado, um precedente judicial a respeito desse ato ilícito. Porque ato ilícito, em si, sem ser crime, é muito difícil de definir. Então, não é justificável essa questão em si. Então, hoje, nós como advogado, nós vamos fazer a nossa defesa e bater no crime antecedente. Onde que está o crime antecedente? Nesse caso específico da lavagem de dinheiro. E é importante observar que nos casos onde que há uma contravenção, esse dinheiro existe, é uma contravenção. Porém, ele não está inserido no sistema. Ele não está inserido e nem tributado. A partir do momento que utiliza o dinheiro da contravenção para inserir legalmente como o dinheiro do indivíduo ou da empresa como ativo, e utiliza de um outro sistema, aí sim, obtém-se essa lavagem. É o que eu vou falar mais à frente num dos casos específicos que a gente vai tratar. Então, para que ocorra a lavagem de dinheiro, são 3 itens necessários. O primeiro deles é a colocação, é a introdução do dinheiro de origem lícita no mercado financeiro. O número 2, ocultação. Ocultar a origem desse dinheiro, da onde que ele saiu. E o número 3, integração. Integrar o dinheiro sujo com o dinheiro limpo, transformando no lícito e declarando isso como oficial e pagando os impostos devidos. Então, essa conjugação toda transforma o dinheiro sujo no dinheiro limpo. Há um filme, se eu não me engano, desses streaming, que fala da lavanderia. Essa lavanderia, que é um crime, ela foi inspirada principalmente com a Lava Jato, em que empresas criaram empresas no exterior justamente para fazer essa lavagem de dinheiro. Faziam a remessa através de doleiros com dólar cabo, ou recebiam no exterior e colocavam dentro dessas empresas em paraísos fiscais, justamente para que não pudesse fazer jus a esse benefício no Brasil. Mas o que eles faziam? Criavam essas empresas criavam contas em bancos,
que eram as empresas em paraísos fiscais, offshores, e tinham direito ao cartão de crédito. Só que esse cartão de crédito, ele é internacional. Então, eles acabavam utilizando não só no Brasil, mas também em outros lugares. Só que quem recebia imposto ou não recebia, os benefícios ficavam todos no exterior, através dessas offshores, dessas empresas em paraísos fiscais. E é considerado também uma forma de lavagem de dinheiro conjugado com evasão de divisa. Porque se ele tem lá fora um dinheiro e não declara, é um crime contra o sistema financeiro nacional. Hoje, o grande aliado para o controle de lavagem de dinheiro é o COAF. O COAF está mais ativo do que nunca. No momento que ele identifica operações suspeitas, eles fazem a notificação direta para a delegacia responsável pela investigação dessas áreas de crime financeiro, seja federal, seja estadual. E a lei, o crime de lavagem de dinheiro é regulado pela 9.603 de 1998. E a penalidade para quem comete o crime de lavagem de dinheiro vai de 3 a 10 anos e multa. Importante observar que, se tiver participação de agente público, ainda há uma agravante. E dependendo do fato específico, há uma continuidade delitiva, que também há esse aumento da pena. Então, não fica somente de 3 a 10. A pena vai aumentando. A obrigatoriedade da comunicação de transações. Todas as transações, por parte de todas as instituições financeiras, elas têm que ser comunicadas ao COAF. Se ela notou alguma irregularidade, ela faz isso. Eu tive um caso em que extrapolou as medidas de comunicação. Um cliente adquiriu joias de presente para sua mãe, para sua filha, para sua esposa, ao longo de um ano. Um cliente que era bem de vida, ele poderia gastar esse valor. Foram R$45 mil em joias. E esses R$45 mil em joias foram pagos em cartão de crédito. O que a loja de relógios e joias fez? Ela comunicou com a COAF, informando que tinha tido operações irregulares, compra irregulares e suspeitas. E informou que o valor comprado a título de joias e relógios foram 45 milhões em espécie, em dinheiro. 45 milhões é muita coisa. Só que, no momento em que o COAF comunica ao Ministério Público Federal e esse cliente já está sendo investigado em outras questões, o que o Ministério Público pede? A prisão imediata dele, bem como busca e apreensão. O juiz achou muito estranho. Como assim? Essa pessoa está com os bens bloqueados por causa de uma investigação lá. E ele vai realizar uma operação de compra de 45 milhões em joias e relógios numa loja em que tudo que está ali não dá 45 milhões, que talvez não seja nem a receita anual. Ele indefere o pedido de prisão justamente com essa justificativa e autoriza a busca e apreensão. Houve a busca e apreensão. No momento que nós tivemos acesso aos autos, o que a gente identificou? 45 milhões? Nós fomos levantar no cartão de crédito. Não foram 45 milhões e nem nas notas fiscais. Foram 45 mil reais. Pagos, cartão de crédito, parcelado ao longo de mais de um ano. Então, como que essa informação foi de uma forma tão absurda? Erro de digitação? Falta de atenção? E aí nós analisamos. A importância do COAF também está observando essas comunicações. Principalmente porque no momento que foi notificado o COAF, havia ali descrito quais os itens foram comprados e os valores especificados. E houve uma outra falha, a falha do Ministério Público Federal, em que pediu uma prisão, uma busca e apreensão, e depois ainda denunciou, mesmo sabendo dessa falha. E o COAF, posteriormente, fez a ratificação, mediante a ratificação da joalheria em si. E após isso tudo, a ação hoje não está finalizada ainda, mas nós entramos com uma ação civil de reparação civil. Por quê? Porque houve ali uma negligência dessa loja. O meu cliente quase foi preso, ele teve até sua conta pessoal de salário foi bloqueada. Então, até explicar tudo o que estava acontecendo, até ter acesso aos autos, o prejuízo que foi bloqueio de contas da mãe, da irmã, da ex-mulher que já estava separado,
por causa dessa informação de 45 milhões, porque elas seriam as beneficiadas pelas joias e o irmão pelo relógio. Então, assim, o dano causado em si é muito grande. Por isso, a grande importância de não só ser diligente, mas estar atento. E o advogado que estiver atuando, observar esses detalhes. Como houve essa comunicação, da onde que partiu, se é legal, se não é legal, se a investigação iniciou a partir de uma comunicação ao COAF, ou se iniciou a investigação e o COAF foi notificado para que apresentasse. Então, todos esses passos em si serem observados é o detalhe que faz a diferença numa defesa como essa. Recentemente, nós fomos informados pela mídia de grandes operações. Operações relacionadas a bets. O que são as bets? São as empresas de apostas. Essas empresas de apostas, elas estão envolvidas em lavagem de dinheiro, em evasão de divisa e outras fraudes contra o consumidor, principalmente porque muitas delas são de apostas em que as pessoas não têm um retorno, elas gastam tudo. Então, acaba sendo um vício especificamente. E teve 2 figuras nacionais que foram envolvidas, altamente reconhecidas, e eu tive a curiosidade de analisar, pegar o procedimento, verificar, principalmente com relação à questão da prisão, especificamente. E eu não consegui entender o porquê da prisão especificamente. Mas aí, o que a gente olha? A forma em que esses valores foram inseridos nessa empresa de aposta, porque hoje as apostas online, ela é regulada, ela é legal. Mas e a forma que esse dinheiro é inserido? Da onde que vem esse dinheiro inserido? A parte ruim, que é a parte que configura a lavagem de dinheiro, é justamente de dinheiro que vem do tráfico, dinheiro que não é lícito. Então, esse grande volume de dinheiro que movimenta bilhões e bilhões e bilhões, eles têm que estar registrados. Eles não podem ser simplesmente colocados, pagos por um boleto, que hoje nós temos aplicativos, bancos online que emitem boletos. A pessoa paga o boleto, tem esse dinheiro na sua conta e faz ali a aplicação, o joguinho, e se ela ganhar, ela sorteada, esse dinheiro acaba sendo lícito. Então, a partir do momento que se paga o boleto, insere o dinheiro sujo na conta, e esse dinheiro vai para a empresa de aposta, é uma lavagem. E eles estão sendo beneficiados por quê? Por uma lavagem de dinheiro. Então, a ponta da lavagem, ela vai desde quem adquiriu o dinheiro ilícito, transformou ele através de um boleto na sua conta, e da sua conta fazendo essa aposta online. Então, e muitas vezes nessas plataformas tem um anonimato. Não está descrito quem está apostando. Então, ali não está relacionado em si. Se ganha, sim, vai estar lá registrado. Mas não tem esse registro, esse controle total, principalmente da origem do dinheiro. Então, é uma complexidade das transações. Como iniciou-se agora, eu vejo que é um caminho e é um tipo de investigação que vai muito além do que está se passando pela televisão, pelas redes da internet, nas redes especializadas jurídicas também. E inicia também com relação a um patrocínio num time de futebol. Então, aquilo ali acaba chamando atenção e eles vão buscar a origem desses valores apostados. Nós também vamos ver como que são essas apostas de grandes quantias. Os grandes grupos criminosos, eles acabavam fazendo depósitos apartados em contas de pessoas de comunidades ou pessoas simples da vida civil para que elas fizessem essas apostas. Elas receberiam a aposta, teriam como justificar, retiravam os valores e passavam para eles. As apostas eram coordenadas, é o que se tem. É o que se demonstra hoje nessas investigações. Criação de contas falsas, uso de paraísos fiscais, as transferências para fora. Então, com as bets está se levantando essa lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Como será a finalização dessa investigação? Nós ainda não sabemos. Por quê? Porque está no início das operações. Quando começou a Lava Jato, vai ter uma delação, não vai ter uma delação? Como é que está a legislação hoje específica para esse tipo de crime? Então, por enquanto, nós temos os crimes com relação à lavagem de dinheiro, evasão de divisa,
associação criminosa, organização criminosa, mas falta uma regulamentação especificamente sobre a forma com que esse dinheiro pode ser inserido. Enquanto isso, utiliza-se, por analogia, todas as leis previstas já no nosso Código Penal e nas leis infraconstitucionais, e leis específicas também. Então, o que a lavagem de dinheiro das bets acaba trazendo? O que tem demonstrado através dessas operações? Ela está financiando o crime organizado. Porque é obtido, esse dinheiro é obtido no crime organizado, é feita a lavagem pelo sistema das apostas, acaba enfraquecendo a economia e esse dinheiro depois vai transferido para a conta sócia, que é transferida para o exterior. Então, quando ele é inserido, ele sim comete a lavagem. Bem parecido com a contravenção. Por quê? Porque a contravenção, no momento que ela não insere para lavar, é dinheiro de contravenção. E contravenção não é crime. Mas no momento que ele lava o dinheiro através dos jogos, ele pega esse dinheiro e transfere para outros lugares, como se fosse o dinheiro limpo, aí sim, aí tem uma lavagem de dinheiro, que é também o que está sendo observado nessas investigações. O que é necessário hoje em relação às operações realizadas pelas bets? A regulamentação específica. É um reforço nessa regulamentação com relação à inserção desses valores, a forma do recebimento e a transferência em si. A verificação da identidade dos clientes. Os clientes têm que estar identificados, registrados. Monitoramento das transações, que atualmente não é feito. E cooperação internacional. A grande parte desse dinheiro está fora do país. Paraísos fiscais, em nome de outras empresas, mesmo que sejam em países que não optam pelos paraísos fiscais, mas tem que ter essa cooperação internacional. Então, é um grande trabalho hoje, tanto para os pesquisadores, para os advogados, como também para aqueles que atuam como órgão de persecução e órgãos de investigação. E para o judiciário, que vai ter que chegar e julgar. E vem aí o nosso trabalho como advogados, pesquisadores, de trazer soluções. E na regulamentação também a ajudar aí nessa construção toda. Há grandes casos de repercussão sobre a lavagem de dinheiro. Quando nós falamos de maxi processo, nós lembramos lá em 2012, Propinoduto, onde foi identificado vários agentes públicos recebendo valores e encaminhando valores a um banco fora do país. Então, ali iniciou-se essas grandes operações. Depois, posteriormente, veio o Banestado e a Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato ficou muito claro. Principalmente por quê? Porque houve delações e acordo de leniência, onde se constava, onde se falava a origem do dinheiro e como esse dinheiro foi encaminhado para o destinatário final ou para fora do país. E como esse dinheiro vinha. Se as obras eram no exterior e precisavam trazer esse dinheiro para o Brasil para pagar o Caixa 2, quem é que trazia? Como é que era feito? E grande parte era feita através de dólar cabo. Doleiros que possuíam contas no exterior e contas no Brasil, recebíveis do Brasil. Ao mesmo tempo que eles faziam uma balança. A empresa, a construtora, precisava de reais. E os comerciantes precisavam encaminhar esses reais para fora. Para dólar ou euro. Então, eles faziam essa transação e quem estava com reais passava para quem precisava de reais. E quem precisava de euro passava euro ou dólar através do sistema do doleiro de dólar cabo. Esses doleiros não são doleiros oficiais, doleiros registrados que trabalham com câmbio específico. Porque essas transações, quando feitas através de uma empresa autorizada, de uma corretora autorizada pelo Banco Central, é uma transferência regular. Justamente porque é declarada. E a empresa ela tem que declarar. A corretora ela declara ao Banco Central tudo aquilo que foi realizado. Principalmente o nome do cliente, o valor e o tipo da moeda e a data que foi feita. No dólar cabo, não. É um sistema realmente paralelo de câmbio. Vamos falar agora de um outro caso específico que ficou nacionalmente conhecido. É sobre um banco. Esse banco ele foi utilizado para
ocultar 242 milhões desviados de fundo público nigeriano. E os responsáveis utilizaram uma complexa rede de offshore. Offshore são empresas criadas em paraísos fiscais ou em outros países para que não seja identificado. Cria-se a empresa, um codinome e uma pessoa é a administradora desta empresa específica. E ela não consta nos registros. E muitos, quando é utilizada dessa forma, não são declaradas para justamente proteger o patrimônio de quem faz essa criação. Então, a colocação dessas diversas contas bancárias, o uso de empresas de fachada e posterior integração em negócios ilícitos foi sim uma grande lavagem de dinheiro. Estavam se lavando muito dinheiro. E esse banco, ele sofreu penalidade não somente do Banco Central, mas da CVM, que acaba regulando essa questão dessa inserção, multas pesadíssimas. Um outro ponto também que nós podemos especificar em si. No momento em que valores, por exemplo, esse banco vai e emitiu títulos que eles não eram autorizados. E eles recebem esses valores. Mas só que para receber esses valores, eles vão aplicar um valor 10 milhões, por exemplo. Ele vai até uma instituição e fala, olha só, principalmente instituto público. RPPS, é um regime de previdência privada. Olha, eu tenho uma letra financeira ou eu tenho uma debênture que eu vou te dar um rendimento de 7,8% ao mês. É muita coisa. Só que ele não tem autorização. Tá, mas olha só. Eu vou falar isso e vou te dar um percentual de mais 5% e você vai ter que me devolver 4%. Você vai ficar 1% para você. O que ele está cometendo ali, nesse momento? Ele está cometendo crime contra o sistema financeiro nacional, uma corrupção ativa, o funcionário público, corrupção passiva, e esse dinheiro que volta para ele volta em espécie, que é um caixa 2, que ele ainda pode inserir no mercado, ele vai inserir, vai virar lavagem de dinheiro ou vai remeter para o exterior através de evasão de divisa. Então, acaba sendo um conjunto de crimes dentro de uma tipificação só. Então, dependendo do tipo do crime, da forma como está sendo relacionado, nós vamos justificar vários tipos penais, vários prejuízos para a ordem econômica. Vamos pontuar melhor o crime de insider trade. Detalhar como que ele ocorre e os pontos principais que devem ser observados em si. Ele é regulado pela Lei 6.385 de 76, que estabelece normas para o mercado de valores mobiliários. A legislação proíbe o uso de qualquer informação não divulgadas ao público para a negociação de ações e prevê penalidades para aqueles que praticam esse ato. Essa penalidade vai de 3 a 5 anos e multa, além de multa pela CVM e restrição de operar no mercado, bem como de gerir instituição financeira, estar à frente das empresas na gestão da empresa específica, colocação de ações dessa empresa na bolsa de valores ou abrir capitais especificamente. Porque ela tem impactos em si, são impactos no mercado. Esses impactos no mercado, além do insider trade, tem a corrupção, as ações que a empresa, a partir do momento que elas divulgam o seu produto, as suas informações, os seus balanços, ela tem um boom, ela cresce momentaneamente, só que ela sofre um prejuízo. E esse prejuízo, especificamente, não vai ser só sobre ela, especificamente, o seu capital social, mas sim daqueles que tiveram oportunidade também de ganhar em si, os seus acionistas. Então, recentemente, do ano passado para cá, nós tivemos um caso que foi amplamente divulgado, uma rede de varejo, em que diretores sabiam da fraude dentro da empresa, tinham ações, muitas ações, e venderam suas ações. Por quê? Porque as ações dessa rede de varejo, ela estava em alta. Só que eles sabiam que todo o balanço estava maquiado e que tinha algumas coisas feitas ali que eram um rombo bilionário. Então, todos eles venderam, praticamente todos eles venderam essas ações, e depois que veio o rombo, que veio a notícia em si das fraudes cometidas,
as ações despencaram. Eles tinham essa informação privilegiada. Por quê? Porque alguns deles tiveram acesso e, além do mais, posteriormente viraram colaboradores, fizeram colaboração e informaram como que isso vinha ocorrendo dentro dessa empresa. Então, não teve somente side trade ali. Teve lavagem de dinheiro, teve fraude em balanço contábil, teve manipulação do mercado, houve falsificação de documentos. Então, foi muito além do que apenas o insider trader. Então, além de ser responsabilizado na questão criminal, no sistema financeiro, há também a questão administrativa. Se houve um prejuízo ou uma ação civil pública, a responsabilidade civil também de cada aquele acionista que foi lesado especificamente. E aí o que a gente observa? Cadê o compliance dessas empresas? Cadê o código de ética dessas empresas? A lei anticorrupção, ela é de 2013. Nós estamos em 2024. Uma dessas empresas, o Insider, foi em 2017. 4 anos para implementar, 3 anos para implementar, mas deveria. E a recente da loja de varejo de 2024? 11 anos, 2023, 10 anos, né? Então, houve uma falha. E houve falha principalmente do quê? Da auditoria. Como que a auditoria não detectou todas essas fraudes anteriores? Como que essa auditoria externa não observou essa demanda de venda de ações pelos diretores que recebiam seus dividendos na divisão de lucro por ações? Então, é algo que ainda está sendo trabalhado na justiça e nós vamos acompanhando justamente para entender como é que está ocorrendo tudo isso. Nesse caso, houve dolo? Com certeza. Por quê? Porque houve a intenção. Comprou-se as ações sabendo do que iria acontecer. As ações iriam ser desvalorizadas e somente eles foram os beneficiados. Em relação à responsabilização legais e financeiras, nós vamos observar qual é o âmbito de cada um dos responsáveis. Primeiro, nós observamos os executivos. Qual é a ordem dos executivos? Como é que essa empresa ela está estruturada? Se ela está no mercado aberto, se ela está na Bolsa de Valores, ela pode ser uma sociedade aberta. Ela é uma SA. Se ela é uma SA, ela tem que seguir as regras. Ela tem que ter o quê? Uma diretoria executiva, um conselho de administração, além do presidente. Nenhuma decisão é tomada somente pelo presidente ou pelo conselho de administração. Vence desde o início, desde onde vem a proposta. A área técnica vai se manifestar, a área técnica apresenta uma proposta, aprova-se numa diretoria executiva, leva-se para o conselho de administração. O presidente, sim, ele participa do conselho de administração, mas é importante investigar qual é a função de todos aqueles envolvidos, principalmente aqueles que obtiveram realmente essa vantagem financeira de uma forma privilegiada, né? Então, os responsáveis pela essa manipulação, a informação financeira, para poder entrar com essas ações judiciais administrativas, tanto o Ministério Público na esfera criminal e na parte da ação civil pública, que se for o caso, e quando envolve uma instituição que seja pública, há também a questão da improbidade administrativa, se um desses beneficiados for funcionário público. E a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM também, ela vai abrir um procedimento, vai ter investigação pela área técnica, depois vai para a fase de instrução, fase de defesa e o julgamento específico. Então, a grande ponta é investigar aonde que foi que teve a informação privilegiada, quem soltou e quem foi o beneficiário. Há um impacto no mercado? Sim. No caso da grande rede de varejo, ela teve um efeito cascata no mercado de ações, causando a desvalorização absurda. E os acionistas foram os principais prejudicados. E ali, quem é que concorria com essa loja de varejo? Não tinha uma concorrência. Os funcionários foram demitidos, as lojas foram fechadas e os consumidores saíram no prejuízo. Porque uma rede de varejo que nem esta não tinha uma similar, com preços similares. Então, realmente causou esse grande prejuízo. E aí, vamos
mais uma vez, pontuar a questão da governança. Havia uma governança? Como que estava essa governança? Então, realmente, a análise de tudo isso dentro de um procedimento, seja penal dentro da própria CVM e de uma ação de improbidade administrativa, vai pontuar tudo isso. E aí nós perguntamos, mas não haverá um conflito, não bis in idem, uma vez que está se julgando os mesmos fatos? Tá, são mesmos fatos em esferas diferentes, são responsabilidades distintas. E isso tem que vir, isso tem que ser julgado, justamente para que isso não ocorra novamente e que não se torne um hábito, porque há um prejuízo para o sistema financeiro, para o sistema monetário e para a economia em si do país. E também para a população, que acaba sofrendo com tudo isso. E com relação à jurisprudência, nós vamos observar como é que isso tudo está conectado, principalmente quando vai para o âmbito criminal e administrativo. Porque no administrativo também observa a questão do dolo, a questão do bloqueio de bens para ressarcir a questão da multa. Hoje, com a lei de improbidade, não é mais necessário esse bloqueio de bens. E o dolo também conta, justamente porque, se não houve dolo ou vontade, não tem condenação. Porém, o que a gente vê na prática é totalmente diferente. Agora, na questão criminal em si, são vários requisitos em si, principalmente quando a gente observa a parte processual. Então, até chegar no mérito específico, a gente passa por uma parte processual que hoje no Brasil está se trabalhando bastante. Porque muitas das grandes ações, principalmente com a responsabilidade penal, na parte de insider e de fraudes, de corrupção, de lavagem de dinheiro, foram mal instruídas inicialmente, no momento de uma denúncia, que causou prejuízo em provas, essas ações foram trancadas, essas ações foram suspensas e não chegou ao final específico, que é finalizar uma ação com uma sentença transitada em julgado. Então, a jurisprudência hoje no tribunal está sendo construída, está sendo sedimentada, e a gente fala os precedentes judiciais. Então, tanto no STJ quanto no STF. Então, as turmas acabam divergindo em si. E no momento em que a gente pontua a nossa tese inicial de que não havia um insider trade ou que houve um insider, mas houve um acordo específico, são atenuados. E a grande importância é, nesses momentos, as empresas que foram prejudicadas procurar acionar em si os órgãos responsáveis, porque elas estão demonstrando a sua boa-fé e buscando regulamentar o seu trabalho, a sua atuação em si. Tanto junto à CVM fazendo acordo, junto à CGU, um acordo de leniência, e se for o caso, a pessoa específica, um acordo de colaboração ou não persecução penal. Então, esse ponto específico é muito importante para esse tipo de crime. É a observação de como construir a melhor forma para que a empresa não seja prejudicada pelos atos dos seus diretores, dos seus conselheiros e da parte técnica também. E os outros funcionários em si, que são os grandes prejudicados em si. Um dos pontos principais, quando nós estamos falando de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, é uma cooperação internacional. Como é que nós observamos a cooperação internacional? O que tem que ser feito? Como é que deve ser procedida? É através do Ministério da Justiça. Hoje, no Brasil, todas as solicitações de cooperação internacional têm que passar pelo Ministério da Justiça. Seja do juiz de primeiro grau, seja do juiz de segundo grau ou do próprio Tribunal Superior. Qualquer medida de cooperação. Por quê? Porque nós temos agente com foro. Pessoas que só podem ser investigadas pelo TRF ou pelo Tribunal de Justiça, que é correspondente à Procuradoria Regional, seja do Estado ou ou federal. Ministério Público Federal. Quando vai ao âmbito do STJ, há outras prerrogativas, que é a PGR, que faz a investigação, e a mesma coisa no STF, em foro de prerrogativa, a PGR também. Então, todas essas ações, elas devem passar por solicitações oficiais, pedidos de informação pelo juízo de origem, ou pelo órgão de investigação de origem, e até a PGR que encaminha
ao Ministério da Justiça, que faz a solicitação formal em que vai para o Ministério da Justiça do país solicitado e as informações venham de forma oficial. Qualquer outro tipo de comunicação, de cooperação, ela não é legal, ela não é admitida e não pode constar dos processos criminais. O que nós vemos ao longo desses 10 últimos anos foram cooperações internacionais feitas pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, em que as autoridades internacionais ou as autoridades brasileiras passavam informações desses tipos de crime para autoridades estrangeiras sem nenhum tipo de formalidade. Então, essas provas obtidas desta forma de cooperação internacional, ela é imprestável, ela é nula. Ela não tem nulidade, ela não pode ficar nos autos, porque ela não está amparada com a legalidade. A solicitação, a comunicação oficial e todos os pedidos de cooperação internacional, ele deve vir através da PGR e Ministério da Justiça. Se vir de outro país para o Brasil, chega no Ministério da Justiça através do Ministério da Justiça do país solicitante. O Ministério da Justiça passa para a PGR. E se for ao contrário, solicita-se a PGR que encaminha ao Ministério da Justiça, que encaminha para o Ministério da Justiça do país solicitado. Qualquer outra forma é totalmente ilegal, nula, é uma prova imprestável para esse tipo de trabalho. É uma prova de cooperação e uma cooperação que não tem validade. E são inúmeros casos que nós podemos buscar hoje nas redes sociais, dos últimos 10 anos, né, dessas grandes operações midiáticas que demonstram essa forma de cooperação. Inclusive a cadeia de custódia de provas obtidas no exterior que chegam no Brasil de uma forma totalmente ilegal e totalmente nula. Agora nós vamos ao nosso quiz reforçar a matéria que nós vimos hoje. Vamos à primeira pergunta. A respeito do crime de manipulação de mercado previsto no artigo 27D da Lei 6.385 de 1976, assinale a afirmativa correta. Letra A. O crime é de natureza culposa, punindo-se a conduta negligente do agente. Letra B. O crime é consumado com a mera realização da negociação com informação privilegiada. Letra C. O crime exige a efetiva obtenção de vantagem devida para a caracterização do dolo. E letra D. A pena combinada ao crime de detenção de 1 a 5 anos e multa. Vamos ver qual que é a resposta correta? Letra B. O crime é consumado com a mera realização da negociação com informação privilegiada. Por que a letra B é correta? Porque a partir do momento que se tem a informação da privilegiada, isso não é crime. Mas a partir do momento que se negocia e se consuma esse benefício próprio, aí sim, utilizou-se a informação privilegiada para obter ganho pessoal. E aí sim há uma consumação. É nesse momento que é configurado o crime de insider trade. Pergunta número 2. A respeito do crime de evasão de divisa previsto no artigo 22 da Lei nº 7492 de 1986, assinale a afirmativa correta. Letra A. O crime é de natureza culposa, punindo-se a conduta negligente do agente. Letra B. O crime é consumado com a mera omissão da informação sobre a titularidade de bens e valores no exterior. Letra C. O crime exige a efetiva remessa de valores para o exterior para a caracterização do dolo. E letra D. A pena combinada ao crime de detenção de 1 a 5 anos é multa. O correto é a letra B. A simples omissão da informação de que tem dinheiro no exterior, de que se encaminhou dinheiro ao exterior, já é caracterizado como crime de evasão de divisa. Então, a simples omissão já basta, já está concretizado esse tipo de crime. Por isso que a resposta B é a correta.
E a pergunta número 3 é a respeito do crime de lavagem de dinheiro, prevista no artigo 1º da Lei 9.603 de 98. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. Letra A. O crime de natureza culposa, punindo-se a conduta negligente do agente. Letra B. O crime é consumado com a mera ocultação ou dissimulação da origem dos bens e valores. Letra C. O crime exige a efetiva integração dos bens e valores ao sistema financeiro para a caracterização do dolo. E letra D. A pena combinada ao crime é de detenção de 1 a 5 anos e multa. A resposta correta é a alternativa B. O crime é consumado com a mera ocultação ou dissimulação da origem dos bens e valores. A mera ocultação já configura a lavagem de dinheiro. Quando ele oculta bens, seja em nome de terceiros, ou seja, de uma forma em que não pode ser identificado como seu, já é uma lavagem. Por quê? Porque ele pega esse valor que não é lícito e transforma no ilícito, mesmo que não seja em seu nome, mas há uma ocultação. E isso já configura como lavagem de dinheiro. Por isso, é a resposta correta. E para finalizar, vamos resumir o que nós aprendemos hoje. Vamos desde o mercado de capitais ao sistema financeiro nacional e a lavagem de dinheiro. Nós passamos pelos crimes de mercado de capital, onde há uma manipulação do mercado, a gestão temerária da instituição financeira, onde há a intenção em si de fazer uma gestão temerária, onde há necessidade de um dolo específico, como, por exemplo, fazer a gestão investindo valores em fundos podres ou através de operações irregulares sem as devidas autorizações. Passamos também pela operações financeiras irregulares, onde são feitas operações em que não são autorizadas pelo Banco Central ou pela CVM, na emissão de títulos, como debêntures, títulos públicos, letras financeiras, ou até a gestão de alguns fundos de investimentos, em que ocorre não só um prejuízo para quem está investindo, como também há outros diversos crimes correlatos, como uma corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa, organização criminosa. Então, esse tipo de crime, ele vai além da CVM, da responsabilização, a questão criminal, administrativa, por ação civil pública, quando o prejuízo é o ente público em si, e também as reparações civis especificamente. Nós também falamos sobre a lavagem de dinheiro, como que é feita essa inserção no mercado, como é que é a inserção do dinheiro sujo, do dinheiro ilícito, como dinheiro limpo. A lavagem de dinheiro, ela pode ser feita não somente na conta do indivíduo pessoal, como através de empresas terceiras de lavagem, empresas que são chamadas de laranja. Então, coloca-se esses valores nessas empresas, e essas empresas, de certa forma, fazem transações oficiais e o dinheiro passa a ser um dinheiro limpo. Um exemplo recente do que está acontecendo são as grandes operações de bet, onde há jogos de apostas. Então, vem o dinheiro que não é um dinheiro lícito, se insere numa conta de uma pessoa que foi recrutada justamente para fazer essa operação, fazer esse jogo, e a beneficiária final é a empresa de aposta. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro é encaminhado para o exterior, há uma evasão de divisa, há também a lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro ela tem toda uma forma de ser colocada, que é o momento da inserção, é o momento de transformação em que coloca o dinheiro sujo para transformar no limpo, e no momento que ela volta para o mercado de uma forma totalmente ilícita, seja ganhando aposta ou seja transferindo através de uma outra operação, de algum contrato para uma empresa dentro do Brasil ou fora do Brasil, ou emitindo esses valores através de remessas internacionais, ocasionando aí evasão de divisa. Então, essas responsabilidades nesse tipo de lavagem vão envolver também a CVM, que é a parte administrativa de controle, de certa forma, de instituições de operações especificamente. Anteriormente, o ano passado e no início do ano, foi analisado
pela CVM a questão dos bitcoins. Ela tem poder de regular os bitcoins? Sim, hoje ela tem o poder de estar fazendo essa regulamentação, principalmente das blockchains. Então, são questões novas e relevantes que a cada dia vão surgindo e há necessidade de estudo justamente para ter uma regulação específica. Por quê? Porque no momento que tem essa regulação específica, há sim uma penalidade específica. Enquanto isso, valores que deveriam circular no nosso sistema financeiro nacional estão deixando de circular, estão indo para fora, ou valores totalmente ilícitos sendo declarados como lícitos. Então, é importante observar todo esse ponto. E para você acompanhar essa aula e as demais, é só baixar o aplicativo da TV Justiça, TV Justiça Mais. Nele você terá acesso não somente a esse conteúdo, como demais conteúdos que serão fundamentais para ampliar o seu conhecimento. Meu muito obrigada e nos acompanhe para a próxima aula, em que nós traremos pontos muito importantes, tanto sobre acordo de colaboração como acordo de leniência. Meu muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.